Boa noite, caros participantes do grupo Taubaté SP. Vamos com esta live dar continuidade ao nosso assunto sobre o nome de Deus. Antes, eu gostaria de avisar que a live passada, que eu fiz esses dias atrás aí, com a terceira parte, ela será refeita, porque eu a fiz muito depressa, engasguei muito, não expliquei certos pontos. Quando eu estava revendo-a, eu não achei suficiente. Então eu vou refazê-la. Então, quando eu for fazer a quinta parte desta live, ou pode ser amanhã ou no domingo, antes eu vou refazer a terceira parte. Viu? Porque ficou faltando algumas explicações. Eu apenas li o texto. Mas, nesta quarta parte, nós vamos ver sobre o nome de Deus entre os cristãos. Porque, até então, nós o vimos através da história, né? Inclusive dentre os pagãos. O nome de Deus ele é muito conhecido também entre os pagãos, principalmente os pagãos antigos. E entre os cristãos, né? Quem seria os cristãos? Porque Jeová, o nome de Deus, ele teria que ser propagado entre os cristãos ou a partir dos cristãos para as outras pessoas, né? Assim disse o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Nós vamos considerar estes textos, né? Ele, até na oração do Pai Nosso, que é bem conhecida, até mesmo por pessoas que não usam o nome de Deus, ele disse, né? Pai nosso que estais no céu, o que ele disse mais? Santificado seja o teu nome. Ou seja, ele dava muita importância ao nome de Deus. Hoje nós vamos ver que Jesus, ele era judeu. E conforme nós já vimos nas lives passadas, o povo judeu, ele, por uma questão de superstição, deixou de pronunciar o nome de Deus. Será que Jesus seguiu essa tradição sendo ele judeu e estando a lei judaica? Ou será que alguns judeus, entre os maiorais, os líderes religiosos judeus, é que não estavam seguindo a lei direito dentro do próprio judaísmo? Isso nós vamos considerar a partir de agora. E gostaria também de dizer, conforme eu disse hoje para um amigo meu, o Pedro, né, que é um cozinheiro de mão cheia, e eu até falei para ele abordou essas lives e eu falei para ele que eu também aprendo com essas lives, porque isso não vem de mim, né? Isso eu pesquiso também. Então, assim como as pessoas que escutam esta live e aprendem, eu também aprendo. Desta live eu posso perceber alguma outra coisa que eu não sei, então eu vou pesquisar para saber. Eu estou na mesma situação que os meus ouvintes. Vamos começar? Vamos lá, eu vou ler um artigo muito interessante. Depois que eu terminar as lives sobre o nome de Deus, eu vou deixar aqui o link da publicação que eu peguei. Vocês vão gostar, viu? Então vamos lá, vamos começar. Os cristãos e o nome de Deus. Ninguém pode dizer quando foi exatamente que os judeus ortodoxos deixaram de pronunciar audivelmente o nome de Deus e, em vez disso, substituindo pelas palavras hebraicas para Deus ou soberano Senhor. Alguns creem que o nome de Deus deixou de ser usado cotidianamente bem antes dos dias de Jesus, mas há forte evidência
de que o sumo sacerdote continuou a pronunciá-lo nos ofícios religiosos no templo, especialmente no dia da expiação. Até o templo ser destruído em 70 da Era Comum, assim, quando Jesus esteve na terra, a pronúncia do nome era conhecida, embora talvez não fosse amplamente usado. Por que os judeus deixaram de pronunciar o nome de Deus? Provavelmente, pelo menos em parte, devido à má aplicação das palavras do terceiro mandamento, que diz assim: não deves tomar o nome de Jeová teu Deus do modo fútil. Vejam isso daí lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Naturalmente, esse mandamento não proibia o uso do nome de Deus. De outro modo, porque os servos antigos de Deus, como Davi, o usaram tão liberalmente e, mesmo assim, tiveram a bênção de Jeová? E porque Deus o pronunciou a Moisés e disse a Moisés que explicasse aos israelitas quem o estava enviando. Se não fosse para pronunciar o nome do próprio Deus, o próprio Deus não o ensinaria aos seres humanos, né? Confiram isso daí lá em Salmo, capítulo 18, do versículo do 1 ao 3. E aí depois vocês pegam o versículo 6 e 13. E também aquela passagem do próprio Deus pronunciando o seu próprio nome a Moisés, vocês vê lá em Êxodo, capítulo 6, versículos do 2 ao 8. Não obstante, nos dias de Jesus, havia forte tendência de tomar os razoáveis mandamentos de Deus e interpretá-los do modo altamente desarrazoado, como acontece nos dias atuais, né, por parte dos líderes religiosos. Por exemplo, o quarto dos 10 mandamentos obrigava os judeus a guardar o 7º dia de cada semana, como dia de descanso, um sábado. Os judeus ortodoxos deram uma dimensão ridícula a este mandamento, estabelecendo inumeráveis regras de fora da Bíblia, para governar até mesmo a menor ação que poderia ou não ser praticada no sábado. Foi, sem dúvida, no mesmo espírito que eles levaram um mandamento razoável, que o nome de Deus não devia ser desonrado, ao mais desarrazoado extremo, por dizer que o nome de Deus não devia nem sequer ser pronunciado. Ou seja, os líderes religiosos judaicos começaram a fazer igual os católicos e evangélicos fazem nos dias atuais. Eles interpretaram a lei ao invés de aplicá-la e somaram a ela várias regras a mais, tornando os mandamentos de Deus um peso para o povo, né? Como acontece hoje. Teria Jesus seguido tal tradição não bíblica? Dificilmente. Ele certamente não deixou de fazer obras de cura no sábado, embora isso significasse violar as regras de origem humana dos judeus e até mesmo arriscar sua vida. De fato, Jesus condenou os fariseus quais hipócritas, porque suas tradições iam além da palavra inspirada de Deus. Por conseguinte, é improvável que ele deixasse de pronunciar o nome de Deus, especialmente em vista do fato de que seu próprio nome, Jesus, significava Jeová é a salvação. Se Jesus deixasse de pronunciar o nome de Deus, ele teria que deixar de pronunciar o seu próprio nome, né? Porque havia partes do nome dele que estava escrito Jeová. Isaías também, conforme nós vimos ontem, né? E outros personagens bíblicos que contêm Jeová no nome, né? Essas pessoas não iam poder pronunciar o seu próprio nome, porque pronunciariam o nome de Deus?
Em certa ocasião, Jesus levantou-se numa sinagoga e leu uma parte do rolo de Isaías. O trecho que leu é o que chamamos hoje de Isaías 61, versículos 1 e 2. Eu já postei aqui uma figura desse trecho, bem antigo, aqui no grupo. Se vocês procurarem uma postagem, vocês vão achar. Onde o nome de Deus ocorre mais de uma vez. Teria ele se recusado a pronunciar o nome divino, substituindo-o por Senhor ou Deus? Naturalmente que não. Isso teria significado seguir a tradição não bíblica dos líderes religiosos judaicos. Em vez disso, lemos: ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como seus escribas. Olha, confira lá em Mateus capítulo 7, versículo 29. De fato, como já vimos anteriormente, ele ensinou seus seguidores a orar a Deus, dizendo assim: santificado seja o teu nome. É aquela famosa oração que quase todos conhecem. Confira lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. E, em oração, na noite anterior à sua execução, ele disse a seu pai, ele falando numa oração ao pai dele: tenho feito manifesto o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Pai, vigia sobre eles por causa do teu próprio nome que me deste. Isso aí está escrito lá em João capítulo 17, versículos 6 e depois o versículo 11. Confiram lá, vai ser bom. Tudo o que eu falar aqui vocês têm que conferir, viu? Para ver se é fato. A respeito dessas referências ao nome de Deus, feita por Jesus, o livro Der Name Gottes, o nome de Deus em alemão, dessa vez eu acertei falar em alemão, explica na página 76. Precisamos avaliar o fato espantoso de que o tradicional entendimento do Antigo Testamento sobre a revelação de Deus é que se trata de uma revelação do seu nome e que isso é conduzido até as partes finais do Antigo Testamento. Sim, continua até as últimas partes do Novo Testamento, onde, por exemplo, em João capítulo 17, versículo 6, lemos: tenho manifesto o teu nome. Sim, seria muito desarrazoado pensar que Jesus se esquivou de usar o nome de Deus, fazendo então semelhante aos fariseus, né? Especialmente ao citar daquelas partes das escrituras hebraicas que o continham. Será que os seguidores de Jesus no primeiro século usavam o nome de Deus também? Eles haviam recebido a ordem de Jesus de fazer discípulos de pessoas de todas as nações. Confira lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Muitas das pessoas a quem se devia pregar não tinham ideia do Deus que havia revelado a si mesmo aos judeus pelo nome Jeová. Como poderiam os cristãos identificar para eles o verdadeiro Deus? Seria suficiente chamá-lo apenas de Deus ou Senhor? Não. As nações tinham os seus próprios deuses e senhores. Como poderiam os cristãos ter feito uma clara distinção entre o verdadeiro Deus e os falsos? Apenas por usar o nome do verdadeiro Deus. Conforme eu já havia dito aqui antes, os deuses falsos têm nomes, né? E eles são deuses, eram, ou ainda são muitos, são chamados de Deus, né? Meu Deus, né? Tem pessoas que oram para Jesus e falam que Jesus é o Deus dele, né? Mas o Deus verdadeiro tem um nome distintivo para distingui-lo de todos os outros deuses, né?
Assim, o discípulo Tiago disse numa conferência de anciãos em Jerusalém: Simeão tem relatado cabalmente como Deus, pela primeira vez, voltou a sua atenção para as nações a fim de tirar delas um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras do profeta. Confira lá, Atos capítulo 15, versículos 14 e 15. O apóstolo Pedro, no seu bem conhecido discurso em Pentecostes, destacou uma parte vital da mensagem cristã ao citar as palavras do profeta Joel. Diz ele: todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Leiam lá em Joel, capítulo 2, versículo 32. E depois em Atos, que eram as palavras de Pedro, capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Paulo não deixa dúvida quanto à importância para ele do nome de Deus. Na sua carta aos Romanos, ele cita as mesmas palavras do profeta Joel e prossegue encorajando irmãos cristãos a mostrar a sua fé nessa declaração por tomarem a iniciativa de pregar sobre o nome de Deus a outros, a fim de que eles também possam ser salvos. Mais tarde, ele escreveu em sua carta a Timóteo: todo aquele que menciona o nome de Jeová renuncie à injustiça. Veja lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. No fim do primeiro século, o apóstolo João usou o nome divino em seus escritos. A expressão aleluia, que significa louvai a Jeová, ocorre repetidas vezes no livro do Apocalipse. Veja lá, Revelação, Apocalipse, capítulo 19, versículos 1, 3, 4 e 6. No entanto, Jesus e seus seguidores haviam profetizado que ocorreria uma apostasia na congregação cristã, logo após a partida dos apóstolos, que serviam como restrição, né? Ninguém podia ser chefe de ninguém ali por causa dos apóstolos, né? Mas depois que eles morreram, aí começaram a entrar os lobos opressivos, né, no meio deles, com as suas filosofias gregas, e daí se desviar, daí causou uma apostasia imensa. O apóstolo Pedro havia escrito: haverá falsos instrutores entre vós. Veja também Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43. E existem vários outros textos. Depois eu vou deixar esses textos específicos aqui na descrição do grupo. Foi dessa apostasia que nasceu a hoje conhecida Igreja Católica, viu? Elas se infiltraram, né, os chamados pais da igreja, que nada mais eram do que filósofos gregos pagãos, que haviam se convertido ao cristianismo, mas que queriam impor-se como chefes ou como líderes religiosos e impor os seus próprios entendimentos dos ensinamentos de Cristo. Eles fizeram semelhante aos fariseus. Eles interpretavam as escrituras para usar em seu favor. E disso nasceu a Igreja Católica, lá no ano de 325 da Era Comum, em comum acordo com o imperador romano adorador do Sol, Constantino. Mas isso é um assunto para uma outra live. Essas advertências da apostasia se cumpriram. Um resultado foi que o nome de Deus foi colocado em segundo plano. Foi até mesmo removido de cópias e traduções da Bíblia. Na próxima live a gente vai ver como isso aconteceu. Nos dias de hoje, a gente pode perceber isso.
você pega uma tradução católica da Bíblia ou evangélica e você vai ver que aonde era para estar o tetragrama e aonde era para estar o nome de Deus legível e com a pronúncia correta, pelo menos nas nossas línguas, pelo menos nas línguas atuais, pelo jeito que a gente fala, não seria substituído, começando lá pelos fariseus, pelos líderes judaicos que proibiram o uso do nome, e depois os líderes religiosos atuais retirando até mesmo esse tetragrama da Bíblia. Isso é o que nós vamos ver na nossa próxima live neste domingo. Vamos ver algumas notas deste assunto. Alguns sugerem outra razão para que se omita o nome de Deus. Os judeus talvez tenham sido influenciados pela filosofia grega. Por exemplo, Filo, filósofo judaico de Alexandria, quase contemporâneo de Jesus, foi grandemente influenciado pelo filósofo grego Platão, que ele pensava ser divinamente inspirado. O léxico das Judaeus, o léxico do judaísmo, sob Filo, diz que Filo uniu a linguagem a essas ideias da filosofia grega de Platão com a fé revelada dos judeus. E, para início da história, teve efeito visível sobre os padres primitivos da primitiva igreja cristã. Filo ensinou que Deus é indefinível e assim impossível de lhe dar nome. Ou seja, você vê a bagunça que fizeram com o nome de Deus, né? O que tão candidamente o próprio Jeová revelou lá no passado aos seus seguidores, aqueles que o amavam, e falando, este é o meu nome, aquele que invocar o meu nome será salvo. Depois os pagãos primeiro proibiram a pronúncia. E hoje em dia se proíbe até mesmo a escrita do tetragrama, que a gente nem ela consegue ler como é que se dizia o nome originalmente. E nem isso se pode mais. Eles substituíram por Deus, Senhor, soberano Senhor. Isso sim é um desrespeito ao nome de Deus. Se alguém viesse conversar com você e se recusasse a falar o seu nome, como é que você o consideraria? Pense nisso. Bom, meus amigos, na próxima live, que pode ser amanhã ou domingo, eu aviso com antecedência aqui no grupo. Nós vamos falar justamente sobre esta grande apostasia que logicamente, sobre inspiração satânica, odeia o nome de Deus, o Deus Criador Jeová. Tenham uma boa noite e até mais.